Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Vamos falar um pouco sobre processos endotérmicos e processos exotérmicos. Um conceito muito importante em termoquímica é o conceito da entalpia. A entalpia é definida como sendo a energia interna somado com o produto PV de um determinado sistema, ok? Então nós temos que H é a entalpia, U é a energia interna do sistema, P é a pressão e V é o volume. Durante um processo isobárico, isto é, durante um processo em que a pressão do sistema é constante, a variação da entalpia de um determinado sistema é igual à quantidade de calor que é transferida do sistema para as vizinhanças ou das vizinhanças para o sistema. Tá? Em outras palavras, o ΔH é igual ao calor se o processo ocorre a pressão constante, ok? Então, quando a gente falar sobre calor de reação, é a mesma coisa que variação da entalpia ΔH da reação. E todos os conceitos abordados aqui valem também para transformações de fase, tá? Transformações de sólido para líquido, líquido para gasoso, etc. Vamos considerar aqui um determinado sistema e vamos considerar que existe uma transferência de energia sob a forma de calor das vizinhanças para o sistema. Quando isso acontece, a variação da entalpia é maior do que zero, ok? O ΔH é maior do que zero. Então, nós temos um processo endotérmico, um processo em que ocorre absorção de energia sob a forma de calor. A gente pode dizer que a entalpia final é maior do que a entalpia inicial. Quando a gente fala de uma reação química, a gente pode dizer que a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes, ok? Então, ΔH maior que zero em um processo endotérmico. Aqui nós temos dois exemplos. Esse primeiro exemplo é a decomposição da amônia no estado gasoso em nitrogênio e hidrogênio. Esse processo envolve a absorção de 92 kJ por mol. Outro exemplo aqui é o processo de dissolução do cloreto de potássio em água. Quando a gente coloca o cloreto de potássio em água, a gente observa uma absorção de 17 kJ por mol de cloreto de potássio. Neste caso, é fácil observar que o sistema se resfria. Então, se a gente pegar uma porção de cloreto de potássio e dissolver em água, a gente vai observar que o tubo de ensaio em que esse processo acontece, ele se resfria. A gente observa um resfriamento do sistema. Agora considere que nós temos um sistema e existe uma transferência de energia sobre a forma de calor do sistema para as vizinhanças. Esse é um processo exotérmico, um processo em que ocorre liberação de energia. O ΔH é menor do que zero, ok? Então, em um processo exotérmico, ocorre liberação de energia e a gente pode dizer que a entalpia final vai ser menor do que a entalpia inicial. Ou, no caso de uma reação química, a gente pode dizer que a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Portanto, o ΔH é menor do que zero. Aqui nós temos dois exemplos. A combustão do hidrogênio para formar água líquida envolve uma liberação de 286 kJ por mol de H2. Isso significa que a queima de 1 mol de H2 libera 286 kJ de energia sob a forma de calor. Aqui nós temos um outro exemplo, que é o processo de dissolução do NaOH, da soda cáustica, em água. A dissolução do NaOH em água envolve uma liberação de energia de 44,5 kJ por mol de NaOH. Tá? O ΔH
é negativo porque o processo é exotérmico, existe uma liberação de energia. Nesse caso aqui, se a gente pegar um tubo de ensaio ou um becker contendo água e adicionar um pouco de NaOH, a gente vai observar um aquecimento do sistema. Se a gente tocar o tubo de ensaio ou becker que contém essa água, em que a gente adicionou o NaOH, a gente vai observar um aquecimento do sistema, porque durante esse processo de dissolução houve liberação de energia que aqueceu o entorno. Um detalhe muito importante é que quando a gente fala de equação termoquímica, é uma equação em que a gente tem os reagentes e os produtos e também a gente indica qual é o ΔH da nossa reação. As transformações de fase também envolvem a absorção ou liberação de energia. Quando um sólido passa para o estado líquido ou um líquido passa para o estado gasoso, envolve a absorção de energia. Da mesma forma, durante um processo de sublimação, em que um sólido passa diretamente para o estado gasoso, também envolve a absorção de energia. Lembrem que as moléculas no estado gasoso têm mais energia do que as moléculas, por exemplo, no estado líquido. Então, para a água líquida se vaporizar, é preciso que a gente aqueça o sistema. A água precisa absorver energia para passar para o estado gasoso. Por outro lado, se a gente quiser transformar vapor de água em água líquida, a gente precisa resfriar o sistema. O vapor de água precisa liberar energia para se transformar em água líquida. Da mesma maneira, a água líquida, para se transformar em gelo, que é água sólida, também precisa ser acompanhada de uma liberação de energia, ok? Aqui nós temos processos que ocorrem com a absorção de energia, que é o caso da fusão, da vaporização e da sublimação. E aqui nós temos processos que envolvem liberação de energia, que é a condensação, a solidificação e a ressublimação. A gente também pode representar as transformações de fase por equações. Então, por exemplo, fusão, que é um processo endotérmico, a gente pode representar da seguinte maneira. Água sólida se transformando em água líquida envolve uma absorção de energia, ΔH maior do que zero. O mesmo vale para vaporização e para sublimação. Processos que envolvem liberação de energia também podem ser representados da mesma maneira. Por exemplo, na solidificação da água, nós temos a água líquida se transformando em gelo, água sólida, e o ΔH é menor do que zero, já que o processo é exotérmico. De maneira semelhante, nós temos a condensação e a ressublimação, que também são processos exotérmicos, processos que envolvem liberação de energia.